Eu morro de inveja, e morro mesmo de inveja, quando eu escuto um ser humano dizendo: não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque eu sou, entre aspas, uma coleção de arrependimentos em relação a muita coisa que eu tive que fazer, ainda que eu me autodesculpo e perdoo nos equívocos que cometi, mas não é nem nesse sentido. É, é a função da vida que eu, enquanto ser humano, fui obrigado a nela me ancorar, né? Mas assim, eu me arrependo de muita coisa, de muitas opções que fiz no sentido de não ter ido por outras. E isso tem a ver exatamente com a inadequação que o meu eu, chamado Rogério, sente em sendo esse personagem frente à minha própria consciência. Eu não gostaria de estar fazendo isso que sou obrigado a fazer. Então, sim, muitos de nós, independente de frescurites, de missão, ou disso ou daquilo, não estou falando disso. Estou falando agora no âmbito da vida familiar mesmo, da gente, da vida mais comezinha da gente, em termos de deveres, de obrigações. E a gente olha assim e diz: putz, tem a ver sim com a síndrome de estrangeiro, de inadequação. Isso que implica, no mínimo, que o espírito da gente faz isso, mas não faz de bom grado. Faz porque é o jeito, é uma agenda espiritual que ele cumpre, mas meio que. E aí isso reflete no tipo de eu humano que ele produz. Então eu diria que sim, tem tudo a ver, infelizmente. Mas a gente dá conta. Onde é o ponto final da evolução, já que essa evolução faz parte da caminhada dos seres humanos? Passa pelo mundo espiritual, então ela segue até onde? A eternidade tem desses problemas, né? Nunca houve um tempo, como Krishna disse a Arjuna no Bhagavad Gita, em que esse eu da gente não existiu, como jamais haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Ainda que isso não implica dizer que o espírito que me anima vai assumir a face de Rogério quando esse corpo biológico de Rogério morrer e esse Rogério for a face do espírito por toda a eternidade. Não. O espírito que me anima ainda vai inventar uns 500 seres humanos e provavelmente os seres humanos que ele inventar depois de Rogério serão bem melhores que Rogério. Então, a gente querer, entre aspas, eternizar esse nosso eu como sendo a melhor versão do nosso espírito é meio uma sensação um pouco infantil nossa. Como Jesus dizia, nós temos que ser todos passantes. A vida é uma passagem entre uma situação e outra. E do jeito que ninguém constrói uma casa numa ponte, porque uma ponte é só para você passar de um lugar para outro, querer ser eternamente o eu que nós estamos sendo aqui, é querer permanecer eterno, e isso é meio que infantil, ainda que é compreensível na condição humana, e principalmente para a nossa visão infantil, que eu estava falando antes, que infelizmente é o que nos caracteriza. Então, assim, o eu que eu produzo, chamado Rogério, nas 2 vezes em que esse corpo morreu, nas 2 vezes eu consegui produzir o algoritmo que eu mesmo criei, no sentido de não querer ser Rogério. Então, assim, quando esse corpo faliu, colapsou, mas voltou a funcionar porque alguém encheu de choque, a atitude do meu eu era prestar contas do que eu havia feito, mas após isso eu não queria mais continuar como Rogério, deixar o espírito que me anima, deixar repousar na vontade do espírito que me anima, se ele iria só me colecionar ou se iria me usar como vestimenta. E o Rogério que existe hoje aqui na Terra passaria a existir na espiritualidade, ou seja, o ser humano que você é hoje, esse corpo morreu, aí você vai se sentir como esse ser humano na espiritualidade. Sim, normalmente a gente se sente assim, mas não é por toda a eternidade, porque daqui a pouco esse espírito que agora assumiu a sua face humana, um belo dia lá na frente vai produzir um outro ser humano que também vai ter essa mesma vontade que hoje a gente tem de ser eterno, quando na verdade é o mesmo eu que está funcionando, só trocando um pouco de. Aí quando você compreende isso, você se libera de querer ser esse eu e deixa o seu espírito, o critério que ele quiser usar. E assim,
Isso é o que se chama maturidade espiritual. Você não tem apego nem ao que você é, quanto mais aquilo que você come, aquilo que você acredita, aquilo que você coleciona. É o que Siddhartha Gautama ensinava. Nós não podemos ter apego a pessoas, a posição, a dinheiro, a conceitos, a crenças, a certezas. A gente deve caminhar o caminho do meio e da melhor forma que pudermos, a gente, isso fazendo, atinge uma condição consciencial de nirvana, que é quando você, entre aspas, se unifica ao todo. Continua sendo a consciência particularizada, mas querer que o espírito que me anima se chame Rogério e tenha a face desse velho daqui a 100 milhões de anos ou 10 mil anos é meio babaquice de minha parte. Então, assim, eu não tenho esse tipo de perspectiva. Mas a eternidade espera por todos nós. Nós somos eternos. Nós temos toda a eternidade para nos reencontrar inúmeras vezes, nos divertirmos, mas, por enquanto, a gente tem uma agenda chata para cuidar. E dela necessitamos dar conta. Rogério, a Shirley tem uma dúvida que tem a ver com isso que você acabou de responder. Ela falou: saímos daqui como? Através de um portal que se abre? Os nossos mentores nos ajudam? Ela tem dúvidas sobre o momento da passagem, do abandono. Não precisa fazer nada. Esse corpo morre, você, do jeito que você é hoje, continua achando que está existindo. Você acha que seu corpo está ali, mas ele está morto. Aí você não tem que fazer nada, porque tudo é automático, porque, na verdade, você só está tendo o seu eu transferido de volta para a ancoragem no seu espírito eterno, porque, momentaneamente, esse eu estava hospedado nesse cérebro, ligado a esse cérebro. Então, essa sensação de transferência, de ir pelo um túnel, um elevador, você não faz... A luz que aparece, que é o andarzinho onde você vai sair no elevador, isso tudo é meio que automático. Meio não, é totalmente automático. A pergunta é: o que é que eu devo fazer quando perceber que o meu corpo morreu e eu continuo? Nada. Não precisa fazer nada. Porque a partir dali, irmãos que nos amam, ainda que a gente tenha errado bastante, nenhum de nós nunca está só. A gente não está vendo no primeiro momento, mas pessoas que nos amam, que já estão na espiritualidade, estão nos conduzindo. Quando a gente vê, a gente já chegou. Muitas vezes, figuras que nos amam nos levam até o lugarzinho onde a gente está, mas essas figuras que nos levaram não estão naquele lugar, mas nos levam, e você só vai se encontrar com essas figuras algum tempo depois que você já estiver estabilizado na espiritualidade. Enfim, o amor, ele nunca deixa de existir, o bem nunca deixa de existir. Não há distância entre os seres que se amam. Também não há distância entre os seres que têm ódio um pelo outro. Isso é problemático. E a vida, seja na carne, na espiritualidade, as pontes quânticas reduzem. Não existem essas distâncias e nem essa separação que a gente imagina. Mas isso é necessário devido ao problema de Javé. Mas, assim, se algum dia você se sentir viva, porém desconfia que seu corpo morreu, simplesmente se deixe ir, repouse no seu bom humor, na sua boa crença, ou nos seus sonhos. Se quiser orar, ore, se quiser rezar, reze. Nós, humanos, temos direito de usarmos a nossa humanidade de muitas maneiras, mas a gente nunca está só. Não é o portal que você se refere, é esse portal, esse elevador aí que o nosso eu passa por ele como se estivesse sendo levado. E, de fato, está só sendo transferido de volta para a ancoragem na mente espiritual eterna que um dia lhe projetou.